Graça e paz, irmãs. Bom dia a todas. Estamos aqui mais um domingo para refletirmos sobre a carta de Filipenses, né? No domingo passado, semana passada, refletimos, falei sobre uma introdução de Filipenses, onde Paulo, né, começou ali a igreja em Filipos. E hoje nós vamos dar continuidade, refletindo, conversando, aprendendo sobre Filipenses capítulo 1. Então, antes vamos orar, né? Essa carta é uma carta de alegria, de gratidão, e eu sempre penso que só de nós acordarmos, nós já somos gratos a Deus. Então, vamos orar e agradecendo a esse Deus que cuida de nós em todas as situações, independente da situação. Pai amado, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida, por o Senhor cuidar de nós, meu Pai. Eu sei que, independente da situação, independente do que estamos vivendo, meu Deus, o Senhor está no controle da situação. Eu não sei o que se passa no coração de cada pessoa que está, né, assistindo, ouvindo, sobre o que nós vamos falar, sobre o que eu vou trazer, mas o Senhor sabe de todas as coisas, então esteja com o coração de cada um, suprindo todas as necessidades, meu Deus, e que possamos ter um coração grato sempre. Em nome de Jesus, amém, meu Deus. Semana passada dei uma introdução sobre Atos 16, que é o início, né, de tudo em relação à igreja em Filipos, e falamos sobre como essa igreja começou, né, como essa igreja foi implantada, com sofrimento, com dor, né, que Paulo foi encarcerado, ficou numa prisão, mas Deus estava no controle de todas as coisas, e ali começa a igreja em Filipos. Então, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de agradecimento, né? O início da carta aí, Filipenses 1 até 9, 10, ele vai agradecendo, né, pelos irmãos de Filipos. Então é uma carta de agradecimento, é um memorando de amor, de alegria. Ele deixa transbordar em seu coração que está cheio de gratidão, porque essa igreja se tornou companheira, né, dele. Então é uma carta de um amigo para outros amigos. Paulo tem os irmãos de Filipos como amigos. Isso fala em Filipenses 4, 15 e 17. Essa carta, ela foi escrita em Roma por volta, né, por volta aí de 61, 2 depois de Cristo, né? Paulo mesmo quem escreve. O tema, se nós formos dar um tema para essa carta, se nós formos dar um tema, né, é um tema de alegria. É uma carta que Paulo, ele tem muita alegria ao relatar essa carta. É o 50º livro da Bíblia, são 4 capítulos e 104 versículos, né? Esse estudo que hoje a irmã Suelen postou, né? Ele começa falando sobre como, né, nasceu a igreja de Filipos. Nós vimos que a igreja de Filipos começou com Lídia, né, mulher empresária, vendedora de púrpura, bem-sucedida, né, que foi sensível a palavra de Paulo, né, ele falando sobre Jesus. O carcereiro, né, que ele também se converteu, ambos foram ele e sua família que se converteram ali, e nasceu, né, a igreja em Filipos. E com isso Paulo, ele tinha um carinho, né, um relacionamento muito especial com essa igreja. E Filipenses, no início de Filipenses, né, como eu falei aí do capítulo 1, vai até o capítulo 9, eu coloquei aqui, né, no nosso estudo, Filipenses, uma oração transbordante de amor, né? Como eu falei,
O Paulo, ele estava preso, né? Ele estava em Roma, preso, e escreveu para Filipos. Tem uma média aí, pelos estudos, quando a gente pesquisa, que se passaram 10 anos, por volta de 10 anos, né? Paulo passou pela cidade de Filipos, foi plantada a igreja, se iniciou lá, né, com Lídia Carcereiro e as outras pessoas que foram chegando e se convertendo. Paulo foi embora, eles continuaram, né, deram continuidade em relação à igreja, a professar a palavra do Senhor, e Paulo, né, seguiu. E se passaram aí por volta de 10 anos. E quando Paulo escreve novamente aos irmãos de Filipos, ele está preso, né? E eu coloquei aqui uma introdução em relação à questão de essa oração transbordante de amor. Paulo, ele está preso, mas a palavra não está algemada. As circunstâncias podem estar fora do controle, mas estão dirigidas e controladas por Deus. Paulo está preso. Ele está impedido de estar em comunhão com os irmãos. Ele está preso, ele não pode ir até, né, a cidade de Filipos, ele não pode estar lá. Mas ele não está impedido de orar por eles. Paulo está impedido de viajar a Filipos, mas não está impedido de orar pelos irmãos de Filipos. E é uma carta de gratidão. E quando eu li isso, eu parei para pensar hoje, né, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Glória a Deus, né, que apesar de estar em quarentena, apesar de, né, muitas pessoas até começaram a trabalhar no início, né, algumas acabaram ficando em casa, mas assim, eu senti muito o que nós estamos vivendo hoje, né, porque assim, nós não estamos podendo ir para nossa igreja, né, nós não podemos ainda, né, a nossa igreja está em vias de, né, começarem os cultos presenciais também, mas está online, então nós não estamos, como diz aqui, né, nós não estamos juntos, nós não estamos assim tendo essa comunhão junta, mas é a mesma coisa, né, que Paulo em relação, a palavra não está algemada, acontece os cultos, né, acontece as escolas bíblicas como estamos agora, né, na escola bíblica, na EBD, de Mulheres Adoradoras. Então é muito lindo isso, porque não podemos estar juntos, como Paulo não podia estar, né, com os irmãos em Filipos, mas a sua palavra estava sendo pregada, estava sendo falada. Então eu achei assim, em relação a Deus, nós podemos cultuar e adorar, estando junto ou não, e eu achei muito relevante em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Filipenses 1, capítulo 1, né, ele começa dizendo que, falando sobre Paulo e Timóteo, né, em Filipenses 1, o início da carta fala Paulo e Timóteo. Então assim, embora Timóteo seja mencionado na carta, toda a passagem de Filipenses é falado na primeira pessoa, né? Até coloquei que embora Timóteo seja mencionado com Paulo na saudação da epístola, Paulo escreveu no pronome singular eu, ao longo de toda a carta. Pode ser que Timóteo tenha agido como escrevente, né, escrevendo sobre a orientação de Paulo, porque Filipenses 1, né, diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Então inicia falando. Só que quando nós lemos o capítulo, né, sempre fala, o capítulo 3 fala, agradeço ao meu Deus, né, não é agradecemos, por isso que está no singular, é Paulo agradecendo, sempre oro, não é sempre oramos, né, estou convencido, né, não é estamos convencidos, no capítulo 6, né, no 3 fala agradeço, no 6 fala estou convencido, no 7 fala e justo que eu assim, né? Então tá no pronome singular, então Paulo que está escrevendo essa carta.
Timóteo, se nós formos assim ver na Bíblia algumas passagens, ele era um jovem, né? Timóteo, ele era um servo de Deus que era jovem quando começou o seu ministério, né? 1 Timóteo 4,12 fala sobre isso, né? Depois, se os irmãos puderem ler, fala que Timóteo era um servo de Deus jovem. Timóteo tinha um pai que era grego, porém a sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, eram judias. E isso está em Atos falando sobre isso, né? Segundo Timóteo 1,5 diz sobre a avó e a mãe de Timóteo. E 1 Timóteo e Atos 16,1 fala que da mãe que era judia e do pai que era grego, né? Então depois, se as irmãs puderem ler, fala justamente isso, sobre que ele era um pregador da palavra, que ele era jovem, né? Isso se encontra em 1 Timóteo 4,12. Em 2 Timóteo 1,5 fala sobre a mãe e a avó de Timóteo, né? E em Atos 16,1 fala que a mãe de Timóteo era judia e o seu pai era grego. E iniciando, né? Filipenses 1, de 3 a 11, fala sobre a ação de graças e oração. Então é onde Paulo vai discorrendo toda a sua felicidade, né? O seu coração grato e seu coração com alegria, independente da situação que ele está passando. Filipenses 1, de 3 a 5, vamos ler aqui. Diz assim, 3. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Então ele já está falando, quando ele lembra dos irmãos de Filipos, ele tem uma alegria, né, muito grande. Paulo dá graças a Deus pelos irmãos, ele agradece pelos irmãos de Filipos, ele mostra um coração grato em relação a eles. E eles se mostram unidos a Paulo com o único propósito de expandir o evangelho, né? O versículo 4 e 5, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês. Era uma igreja onde cooperou muito com Paulo, ajudou, deu um suporte financeiro para ele, né? Diferente da igreja de Corinto, que lá ele passou bastante dificuldade, ele não teve essa ajuda que ele teve com os irmãos de Filipos, né? Então ele é muito grato por isso. E ele vai relatando isso, né? Que ele tem essa alegria pelos irmãos de Filipos. No capítulo 6, ele diz, Filipenses 1,6, estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-las até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer as correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo dessa graça. Paulo, ele tem a convicção, ele tem a certeza da salvação, né? E do próprio Deus quem chama, né? Quem faz arrepender, quem regenera, é Deus que salva, é Deus que traz, é Deus que traz, é Deus que atrai, e ele tem essa convicção, ele tem essa certeza. E por isso também a alegria de Paulo, né? Ele sabe que os irmãos lá em Filipos estão proclamando a palavra de Deus, e isso faz com que ele se alegra muito, né? Ele sabe que a obra vai ser completa, né? Que a obra que as palavras vão, que os irmãos vão falar da palavra de Deus, vão ter a entrega a Deus e que essa obra vai ser completa, né? E isso é de graça, né? O que é de graça? Isso é a graça do Senhor, né? É aquilo que não merecemos, né? A graça imerecida, mas Deus nos dá. Então ele diz que a igreja
o amor que aquela igreja tem, que ele tem, né, por aquela igreja, o amor que o Paulo tem naquela igreja, traz no coração, na mente, na oração, com profunda afeição de Cristo Jesus, né? No capítulo 8 diz: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. E a palavra afeição, o que significa? Fui pesquisar, fui ver, para trazer na íntegra para a gente. E afeição é forte apego caloroso, existente entre amigos genuínos, vínculo íntimo, amor fraternal. No capítulo 8, como nós lemos, né, fala que é uma profunda afeição de Cristo Jesus. Então o amor dele por esses irmãos era muito grande. E Paulo termina, né, no capítulo 9, né, nessa primeira explanação aqui, que ele termina com uma oração. Então, esta é a minha oração. Ele faz uma oração para os irmãos, né, que estão em Filipos. Ele está lá preso em Roma, escrevendo para os irmãos, e ele faz uma oração. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio dos frutos da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Senhor. Então, ele quer que o amor dos irmãos aumente, né, cada vez mais, para o conhecimento deles, né? Nós temos que ter a mente cheia de verdades bíblicas, né? A gente tem que saber sobre Deus, né, as suas obras, porque isso é indispensável, né, para qualquer um que deseja crer, né, amar, conhecer o Senhor, através da palavra dele. E pedindo que o Espírito Santo de Deus nos, né, abra a nossa mente, né, tire aquilo que impeça de realmente nós entendermos, porque Deus, quando a gente se entrega e fala: Deus, eu quero entender, eu quero compreender o que o Senhor está dizendo, eu quero saber o que o Senhor quer da minha vida, né? Deus fala conosco. Então nós precisamos de um conhecimento cada vez mais profundo de Deus, né, para amá-lo intensamente, para conhecê-lo. E isso vem através do estudo da palavra de Deus. Não tem outra forma. Nós podemos ouvir N pregações, que tem muita coisa boa hoje, né? Você acessa pelo YouTube também, muitas coisas que às vezes, né, a gente escuta e, né, não, é meio complicado. Temos que saber, né, peneirar, mas tem muita coisa boa sim. A gente pode ler vários livros, isso é muito bom, ajuda muito, mas assim, a coisa que é primordial é a palavra, né, o estudo da palavra de Deus. Porque quanto mais intimidade com Deus, mais humildade diante dele. Quanto mais ousadia nas nossas orações, mais dependência da graça, né, nós temos. Quando conhecemos a grandeza desse Deus maravilhoso, é impossível, né, nós sermos petulantes, altivos diante de Deus e diante das pessoas, né? Porque Deus nos ensina isso, e nós vamos conseguir isso através da leitura, através do estudo da palavra de Deus, né? E também Paulo, quando ele fala na oração dele sobre ser cheios do fruto da justiça, né? Quando a gente fala fruto, a gente pensa muito na questão da videira, né? Eu até coloquei aqui no nosso estudo, cheios do fruto da justiça. A palavra fruto está associada à nossa relação com Cristo, e é o que ele espera de nós. O propósito dos ramos da videira, né? Que a videira é Jesus, e produzir os frutos, né? Que somos nós. Então nós estamos arraigados aonde? Né? Aonde nós estamos plantados, na videira verdadeira, né? Como tem sido essa nossa relação com Cristo? Realmente nós temos lido, orado, meditado, estamos realmente na presença do Senhor, porque só essa videira verdadeira, né? Quando a gente pensa na videira, né? Uma planta que está ali na terra, aonde tem a raiz, aonde ela é
regada, né, para que ela possa crescer, é a nossa vida, onde nós estamos plantada, né? O que está regando a nossa vida? E isso vai fazer a diferença, e isso vai produzir os frutos que Paulo está falando para os irmãos, né, em Filipos, que eles sejam cheios desses frutos, né, os frutos cheios do fruto da justiça. Então, nesse primeiro momento, Paulo, ele agradece aos irmãos com muita alegria, com muita gratidão. Paulo faz uma oração pelos irmãos e depois Paulo relata a questão da prisão, porque eu coloquei, né, como um esboço, a prisão, as perspectivas e o apelo de Paulo à perseverança, que vai falar em Filipenses, do capítulo 1, né, de 12 a 30. No estudo tem aí falando, né, explanando sobre esses capítulos. Porque o que aconteceu? Paulo estava preso, né? A sentença de Paulo, de prisão do apóstolo Paulo, contribuiu para o progresso do evangelho, né? Em vez de ser um impedimento, né, como era se de se esperar, ele era um homem que levava, né, ele era um apóstolo que levava a sua palavra às pessoas. Só que ele foi preso, ele estava dentro de uma prisão. E quando nós vimos em Atos 16, né, Paulo estava preso. E ele estando preso ali, um carcereiro, e toda a sua família se converteu porque ele viu o poder de Deus. Então Deus usa Paulo nos lugares que ele está. E Paulo, muitas das vezes, as suas cartas são escritas na prisão. Então, o que nós estamos passando? Qual é a situação hoje, né, que cada um está passando? Deus quer trabalhar em relação a isso. É um processo, né? Nós passamos por um processo. Muitas das vezes é um processo que é difícil, que é dolorido, né? Mas quando nós conseguimos olhar com o prisma, olhar com a visão de Deus, Deus quer trabalhar alguma coisa na nossa vida, né? E Paulo ali, quando ele foi preso, em vez de ser um impedimento para que ele levasse a palavra de Deus, muito pelo contrário, né? Foi um progresso do evangelho. Ele estava ali na prisão, ali ele falava, ali ele pregava, muitas pessoas juntas. Quando a gente pensa numa prisão e uma pessoa tomando conta, tá ali ao lado, tá próximo, essas pessoas puderam ouvir, né? Fala até da guarda do palácio, a guarda pretoriana, eram soldados romanos, né, que foram conhecendo cada vez mais da palavra de Deus, e eles sabiam que Paulo havia sido preso por causa do seu testemunho, né, de Cristo, né, e não por ele ser um criminoso ou qualquer outra situação que poderia levar alguém para a prisão, e sim porque ele falava da palavra de Deus. E isso, o que aconteceu? Nos versículos 12, 13 e 14, né, de 1 Filipenses, fala que os demais cristãos também foram encorajados a dar o testemunho do Senhor com menos receio, porque tinham outros cristãos, porém, né, eles ficavam receosos de falar da palavra de Deus. Só que ali Paulo estando na prisão e falando e professando e as pessoas ouvindo, e isso fez com que os outros também fossem encorajados a falar, né, de Deus. Então ali Paulo, naquela situação complexa na prisão, ele estava professando e ele estava influenciando, né? Que influência que nós temos sido para as outras pessoas, né? Algo para nós pensarmos também aonde nós estamos, o nosso comportamento e que influência nós temos sido para outras pessoas. Capítulo 17 e 18, né? Paulo se recusa a ficar desanimado pela motivação perversa de alguns. Cristo está sendo pregado por ambos os grupos. Isso era para ele um motivo grande de regozijo. Por quê? Tinham pessoas que eles não estavam... A palavra de Deus diz que eles pregavam por inveja, por rivalidade, né? Só que Paulo olhava aquilo como eles estão pregando a palavra de Deus, né? Muitas das vezes, hoje também, né? A gente pode dizer que em alguns momentos, né, em algumas situações acontecem isso, só que diante de todo aquele cenário, o que Paulo via? Cristo está sendo pregado.
e isso fazia com que Paulo ficasse feliz, né? Ele sabia que a palavra de Deus estava sendo pregada, porque aqueles que não estavam pregando da maneira certa, né? Deus estava vendo, e quem iria acertar as contas, né? Na hora do juízo final, eles acertariam com Deus, né? Mas Paulo vê isso como Cristo está sendo pregado, e isso me traz muita alegria, né? Versículo 19 e 20 diz que o apóstolo Paulo sabe que todos os acontecimentos conduzirá à sua libertação, sua soltura da prisão, né? Mas ele diz, né? Fosse libertado ou morto, seu desejo é que Cristo seja engrandecido em seu corpo. Então ele fala, né, no versículo, que ele sabe que ele seria solto, né? Só que mesmo que ele não fosse, o seu desejo é que Cristo fosse engrandecido em seu corpo. Filipenses 1:21 é um versículo, né, bem conhecido, diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então o alvo da sua vida, o alvo da vida de Paulo era amar, adorar e servir a Cristo, né? Ele queria que a sua vida fosse semelhante à de Cristo, desejava que a vida fosse uma vida vivida, ele desejava que a vida de Cristo fosse uma vida vivida na vida dele. Então morrer é estar com Cristo por toda a eternidade, então isso é lucro, né? O morrer, como né, muitas das vezes o morrer, ninguém está preparado para a morte, né? A gente sabe disso, a perda é uma coisa complicada, dolorida, mas para Paulo o morrer é estar com Deus na eternidade, é o que, né, nós, como quando cremos realmente, né, que nós iremos morrer e vamos estar com Cristo, realmente lucro, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo para estar aqui professando diante de Cristo, e se eu morrer eu vou estar com Ele, então é lucro. Capítulo 23 e 25 diz que o apóstolo Paulo se sentia prisionado por dois lados, porque ele desejava partir para ver a Cristo, né? Mas, porém, ele também queria ficar para falar da palavra de Deus, para estar levando a sua palavra a outros. E no capítulo 27, vivei acima de tudo por meio digno do evangelho de Cristo. Nós devemos ser parecidos com Cristo em nossa vida prática, no nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, né? Nós sabemos que não é fácil, né? Quando alguém nos aborrece, alguém nos entristece, o perdoar, né? O amar, é fácil eu amar o meu irmão da igreja, é fácil amar a minha amiga que eu estou com ela sempre, né? Mas aquela pessoa que muitas das vezes nos aborrece, nos entristece, é difícil, mas a palavra de Deus diz que é para nós amarmos a todos, né? É para nós perdoarmos a todos, né? Queremos ser perdoados, então também temos que perdoar. E isso é realmente com a graça do Senhor, porque humanamente é complicado, é difícil nós fazermos. Então nós precisamos pedir isso a Deus, né? Que realmente a gente possa lutar, né, e conseguir. Por isso que temos que matar a nossa carne, né? Todos os dias matar a nossa carne para que a gente consiga viver isso. E é o que Paulo fazia, porque a gente sabe, né, que antes Paulo perseguia os cristãos, daí ele teve, né, toda a experiência maravilhosa, né? E ele se rendeu a Cristo e passou a falar da palavra de Deus. E para encerrar, no versículo 29 e 30, né, diz que Paulo, o apóstolo Paulo, ele encerra, né, a carta para os Filipenses, falando que é um privilégio padecer por Cristo e não somente crer nele, e que ainda está lutando para o nome de Jesus ser exaltado. Então ele está sofrendo, ele está preso, né, ele está numa prisão, e ele diz que é um privilégio para padecer por Cristo e não somente crer nele. E muitas das vezes, por algumas situações que nós passamos,
a gente acha que, né, são difíceis, né? Todos nós temos N, né, situações, passamos por situações complexas, né? Só que quando nós estamos em Cristo e cremos que Ele, né, tem o poder da situação na mão, conseguimos ver de uma forma diferente, né? E Paulo diz que padecer por Cristo, né, que é um privilégio padecer por Cristo e não somente crer nele. E que ainda ele está lutando para que o nome do Senhor seja exaltado, levando o seu nome, falando dessa grandeza, do seu poder, né, que Deus pode transformar, Deus pode mudar. E nós temos que crer nisso também para termos, né, uma vida, sendo que para termos uma vida para Cristo ser o centro dela. E a conclusão, o que o apóstolo Paulo, né, desse Filipenses 1, desse capítulo, né, de Filipenses 1, ele expressa gratidão pelo companheirismo dos santos de Filipos. Ele ensina que a oposição a oposição que sentiu ao servir ao Senhor, inclusive ao ser preso, o evangelho foi promovido, né, foi expandido, e ele incentiva os membros da igreja a permanecerem firmes, né, em união, a defenderem a sua fé. Então a carta aos Filipenses, capítulo 1, ele começa dando saudação, ele começa se alegrando, né, ele mostra um coração grato, ele faz uma oração pelos irmãos de Filipos, e depois ele fala, né, que Cristo está, independente da situação que ele está passando, Cristo, a palavra do Senhor está expandindo, Cristo, as pessoas estão conhecendo a Cristo, e que mesmo toda essa situação complexa, ele está muito feliz, porque ele sabe que o desejo de Cristo está sendo feito através da vida dele, que é ser falado da palavra de Deus.